Olá, pessoal. Paulo Adair para mais uma live aqui no Papo Net. Hoje, retomando a série de lives, ou transformando a live que já fizemos no ano passado, no começo do ano passado, de Gutenberg a Zuckerberg, do livro A Live. Estamos retomando ela agora, já num formato agora de uma live periódica. Esperamos que pelo menos façamos aí pelo menos uma por mês, talvez se der, 2 por mês, para falar da importância da disseminação da informação que surgiu desde de Gutenberg, do invento da prensa móvel, né, da prensa de tipos móveis de Gutenberg, até as mídias sociais e as lives, como essa que nós estamos fazendo aqui agora. Nós vamos debater sempre temas ligados à disseminação da informação, da importância de cada mídia, de cada metodologia, de cada sistema que permite levar informação a todos. Né? Gutenberg desenvolveu a prensa de tipos móveis há 560 anos e revolucionou a forma como as pessoas tomavam conhecimento das coisas. Né? A popularização do livro permitiu o surgimento de várias formas de se comunicar com as pessoas de uma forma muito mais perene e disseminada. Era possível fazer vários exemplares de livros, era possível, se facilitou a tradução de obras, né, e a reimpressão dela em várias cópias para disseminar essa informação. E com isso, muitas das revoluções e evoluções que tivemos nos últimos 560 anos se baseia de alguma forma em algum livro. Foi assim com o Iluminismo, foi assim com a Revolução Industrial, foi assim com o pensamento socialista, o pensamento anarquista, e até as revoluções dentro da igreja também aconteceram baseadas em livros, né? Em livros que eram traduzidos para determinados idiomas e para determinadas visões dos seus tradutores, e aí surgiam novas linhas de pensamento. E é para isso que o livro serve, para disseminar pensamento, para disseminar informação. E para falar sobre essa importância do livro impresso, que começou lá em Gutenberg, que cresceu muito lá com Gutenberg, não que não existissem livros antes, mas eles eram muito fechados em pequenos círculos. Né? E para falar sobre isso, conseguimos reunir aqui uma equipe de peso. Tá? Ninguém menos do que Bernardo Grubanov, presidente da ANL, Associação Nacional das Livrarias, tá? Empresário da editora Letra Viva. Também João Scortese, poeta, escritor, livreiro, gráfico, vice-presidente da Abigraf Regional São Paulo e proprietário do Grupo Scortese. Além deles, temos também aqui a presença ilustre de Vitor Tavares, da CBL, da Câmara Brasileira do Livro, né? E também da Bienal Internacional do Livro de São Paulo e do Prêmio Jabuti. Né? Para completar a mesa, nós temos aqui a representante da Two Sides, Brasil e Latinoamérica, que vai nos abrilhantar aqui também com sua presença na nossa live de Gutenberg a Zuckerberg. Tá? Sem mais demora, eu gostaria já de passar a palavra para o Bernardo, que vai começar aí, o debate. Bernardo, nos fale um pouco sobre a sua visão da importância do livro impresso. Muito obrigado pela presença. Publico livros impressos, né, em papel, né, não eletrônicos, e sou integrante também do Conselho Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da cidade de São Paulo. O livro impresso tem sido e continua sendo o grande suporte das livrarias para desenvolver seu comércio, e principalmente nesta época de pandemia, ele é protagonista de
praticamente todas as soluções encontradas pelo comércio varejista para formular suas estratégias de sobrevivência, né? A partir das limitações que o comércio enfrenta na questão de abertura física do comércio, ou as limitações de horários, etc. O livro físico passou a ser vendido em uma parte substancial pelos meios eletrônicos. Então, quando se prenunciava o final do livro em papel, Ufa! Havia O cara está gravando. Aparece aqui, recording. Tem um microfone aberto aí. Quando estávamos enfrentando, alguns anos atrás, prognósticos apocalípticos sobre o fim do livro, nós vimos que ele, nessas novas circunstâncias, adquire um novo protagonismo, que não faz mais do que confirmar a grande invenção, né, que é o livro, né, que vem transitando por séculos, já podemos dizer, né? Então, as livrarias passaram a encontrar soluções para a venda online, seja através do comércio eletrônico, seja através do uso das diferentes mídias sociais, e verificamos que os leitores continuam apreciando a leitura, continuam optando, na sua grande maioria, pelo livro em papel, né? O mercado do livro, claro que sofreu, principalmente nos primeiros meses da pandemia, sofreu muito, teve umas quedas nas vendas muito pronunciadas, mas também mostrou sua capacidade de recuperação. Os profissionais do livro mostraram também sua capacidade de reinvenção e de criatividade para buscar soluções, e essas soluções foram encontradas. E a cada dia que passa nós temos novos desafios, e nossa capacidade de adaptação continua sendo posta à prova, e podemos dizer que o setor do varejo, e não só o setor do varejo, o mercado do livro como um todo, vem encontrando essas soluções. Tanto é assim que as estatísticas de venda do ano de 2020 mostraram uma venda superior apenas em 2%, mas é muito importante dadas as circunstâncias, em 2% superior às vendas de 2019. Então, e a leitura, nesta nova situação, nesta necessidade de fazer uma nova gestão do tempo que as pessoas têm a partir do home office, de permanecer mais tempo em casa, de não gastar tanto tempo em deslocamento, translados, etc. A leitura foi como, digamos assim, como um ponto de apoio e um ponto de redescoberta, um ponto até de saúde mental, né? Tanto é assim que nós verificamos nas vendas de livros, nos best-sellers, digamos, durante a pandemia, houve um momento em que voltaram os clássicos, né? E por que voltaram os clássicos? Porque são leituras postergadas. Normalmente o clássico é uma leitura, primeiro, por ser um clássico, ele não perde vigência. Segundo... Bernardo, mais um minuto, por favor. Só para a gente manter ter tempo de todos poderem falar depois, por favor. Se você puder. Bom. Tá, tudo bem. Não, mais um minuto. Pode continuar, desculpe interromper. Ok. Então, essa redescoberta dos clássicos vem a confirmar esse hábito da leitura, esse prazer da leitura instalado nas pessoas, e que com essa nova administração do tempo puderam voltar a ter esse prazer e resgatar as leituras postergadas. Bem, a outra questão sobre a qual eu tenho que falar é um pouquinho mais extensa, então vou passar a palavra ao João, que estava na sequência, e depois, se for o caso, sim, eu complemento essa parte mais histórica e mais conceitual sobre a importância e a vigência em si do livro impresso. Obrigado.
João, por favor. Sobre a importância do livro impresso, eu vou falar de 3 assuntos: suporte, leitura e mercado. Com brevidade, 2 leis que norteiam o meu pensamento sobre tudo isso. Primeiro, não existe leitura sem leitores. E não existem leitores sem leitura. Dentro dessas 2 leis básicas é que eu desenvolvi o meu pensamento, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre o eu leitor. Nós somos leitor. Para mim, depende eu estar lendo um livro em papel ou eletrônico. Não, eu não vejo esse conflito, tá? Depois, eu quero pensar sobre as 2 virtudes, as virtudes e as qualidades que essas 2 plataformas, esses 2 suportes apresentam. Uma delas tem as suas qualidades. Mas quando você começa a pensar como leitor, como editor, perdão, é que a coisa começa a complicar um pouco, né? O eu editor, ele já não se sente feliz, ele já não se sente realizado em fazer um livro eletrônico. Eu acho o livro eletrônico algo frio. Reconheço a sua importância, mas acho algo frio. Eu não me vejo revisitando um livro eletrônico. Dentro do meu catálogo, hoje com perto de 300 títulos eletrônicos, parece muito, né? Parece muito, mas é muito pouco em relação a tudo que a gente já publicou em 40 anos. Com a crise do Covid, os livros eletrônicos aumentaram, é verdade, mas eles quase que acompanharam, o Bernardo tocou nisso com muita propriedade, acompanharam as vendas dos livros físicos, né? Parece que as pessoas começaram a comprar livros. Isso foi muito bom, né? Então, de cada 10 livros vendidos hoje dentro das nossas plataformas, dentro das nossas lojas, 6 são livros impressos em papel. Já o eu gráfico, eu estou vendo, eu observo tiragens menores, cada vez menores, né? E vejo também um empobrecimento do conteúdo. Isso não é muito legal. E, por fim, dentro do meu raciocínio, o eu livreiro. O que eu tenho visto como livreiro? Eu vejo uma internet fragilizada, vendendo de tudo, vendendo livros sem estrutura, sem seus elementos textuais, sem os seus elementos pré-textuais. Eu vejo o livro fragmentado. Isso não é muito bom para a intelecção do próprio processo de leitura, né? Já o livro impresso, aí é onde eu quero chegar como raciocínio, eu vejo uma vida longa para esse livro impresso, né? A gente continua navegando nesse livro e ele habita vários mundos. Ele vai da livraria, ele vai para o leitor, do leitor muitas vezes vai para a biblioteca, vai para o colecionador, de uma hora para outra ele volta para o sebo e ele volta para novos leitores. Eu vejo dentro de uma escala de tempo esse livro impresso vivendo muito tempo. Já o livro eletrônico, não. Eu vejo o livro eletrônico, ele vai para uma vala comum, ele morre e dificilmente você, como leitor, habilita esse livro novamente. Então, eu vejo como oportunidade de mercado o livro impresso. Ele tem uma vida muito longa. E, para concluir, eu estou cortando algumas partes, questão do tempo, eu continuo vendo as pessoas passando páginas, independente no seu leitor eletrônico ou no seu livro de papel, né? A gente continua passando páginas, a gente continua usando os dedos. Isso não tem nada de novo, né? Então, eu acho que a gente vai continuar passando páginas ainda por muito tempo. É isso que eu queria colocar. Então, como leitor, eu não vejo dúvida nenhuma, eu uso as 2 plataformas, mas como profissional do livro, eu vejo muitas dificuldades para o livro eletrônico. Obrigado, João. Obrigado. Muito obrigado, João. Ficou dentro do tempo, hein, João? Você ficou dentro do tempo. Eu cortei algumas coisas que é importante, que eu quis dizer exatamente isso. Eu vivo muito mais o livro físico hoje, gosto disso, ele é muito mais importante para todos nós do mercado. Mas agora você não vai falar, agora você não vai fazer prorrogação, não, né? Explicando. Não. Vitor, por favor, tenha a palavra.
Obrigado aí pelo convite, né? Uma alegria. Eu é que agradeço o prestígio. É uma alegria falar com você, com o Papo Net, cumprimentar o João também, meu amigo João Scortese, o Bernardo Urbanov, presidente da ANL, uma entidade que muito admiro, que está aí defendendo nesse desafio tão grande, que é defender o livro impresso, as nossas livrarias que passam por dificuldades tremendas, e passaram aqui, já não era de hoje, mas agora na pandemia ficou muito mais acentuado essa dificuldade muito mais acentuada, e as livrarias, as livrarias físicas vendem 99,9% livro físico, não vende um livro eletrônico, mas enfim, vou dizer direitinho da importância dessas duas situações. Quero cumprimentar todo mundo que estão nos acompanhando aqui, estou vendo aqui estamos com quase 20 pessoas aí nos ouvindo e espero contribuir aí um pouquinho com a experiência minha, né, para esse bate-papo importante, né? A importância do livro impresso de Gutenberg e Zuckerberg. O tema é muito legal, né? É desafiador, né? São 560 anos de história. Quase 600 anos de história, né? E o Gutenberg criando, né, a forma de imprimir livros de uma forma dinâmica para poder popularizar na época, né? Porque o livro, para se fazer um livro, levava assim meses, né? Livro um por um manual, e ele conseguiu, junto com os chineses fazendo os tipos impresso em madeira, depois ele fez em tipos de metal, né, de chumbo, e conseguiu desenvolver e fazer com que o livro impresso no papel fosse adaptou uma prensa de parafuso, né? Uma prensa agrícola. Uma prensa inspirada como se fazia o vinho, né? Que você prensava a uva, ele se inspirou ali para poder produzir livros e papel, colocar nos linotipos em grandes volumes, né? Para poder colocar na mão das pessoas. Por isso que eu acho que o livro, ele tem todos esses quase 600 anos de história, e o livro impresso, ele vai ter, penso que mais um bom tempo ele vai ficar na mão da gente. Eu fico assim, pela minha experiência de livreiro que sou, de distribuidor de livros e também de homem do mercado, como já fui presidente da ANL, agora da CBL, vamos começar uma segunda gestão, sempre defendendo o mercado como um todo, não só o livro impresso, mas sim a formação de leitores também por meio dessas grandes feiras de livros, e enfim, a gente também nunca fechamos os olhos para o que há de novo. Não tem como você falar, eu sou contra a tecnologia. A tecnologia está aí e nós vamos ter que se adaptar e viver junto com ela, trabalhar de forma paralela. É impossível você pensar no futuro, ainda mais agora. Você pensa assim, vai chegar a banda 5G. Nós vamos ter muito mais dinamismo, e esse 5G vai nos dar muito mais espaço para que a tecnologia esteja presente, até mesmo para produzir o livro físico, o livro em papel. Eu estava lendo uma matéria, livrarias na Europa, acho que na Espanha ou na Inglaterra, de repente, é impossível você ter todo o catálogo do livro numa livraria física, mas você vai ter impressoras digital, olha o livro, olha a tecnologia em benefício do livro digital. A impressora digitais que você vai lá, baixa o arquivo, enquanto você toma um café, em 15 minutos, aquele livro que você não encontrava físico, aquele físico, ele sai prontinho, sai cheirando tinta ali, quentinho, enquanto você vai tomar um café 15, 20 minutos, você vai e compra o livro impresso e sai com ele embaixo do braço, porque o livro impresso, ele tem uma atração, ele é lúdico, né? Uma experiência que eu tenho, já fiz mais de, acho que por aí, entre Bienal do Rio e Bienal de São Paulo, eu devo ter participado como expositor já de umas 20 bienais. Eu tenho quase 38 anos, quase 40 anos de carreira nesse mercado do livreiro. E o que o livro, quando você vê aquelas crianças das escolas, ou mesmo as famílias, quando eles chegam naquelas estantes e vê o livro físico, as crianças vão pegando, as pessoas vão pegando o livro, muitas vezes assim, por uma atração que não tenho como comprovar, por sentir o livro, folhear, mexer, cheirar, isso daí é uma coisa que praticamente você não tem como você dizer que isso um dia vai acabar. Não que o digital vá destruir o físico, e o físico não vai acabar com a vinda do digital, né? Então, e a gente vê muitas coisas que nós temos, por exemplo, na Câmara Brasileira do Livro, nós temos
a Bienal Internacional do Livro, é uma grande feira do livro impresso. O livro digital ali, o e-book não está presente, ele pode até estar presente, a pessoa vai olhar, baixa, lá, faz o seu download, paga, mas o livro é tão legal, estou gostando dele ali na plataforma digital, nos seus tablets ou nos seus smartphones, daqui a pouco você vai e compra ele também impresso, porque a atração é muito grande, ou vice-versa. E você também, por exemplo, você tem o Prêmio Jabuti. Eu fico pensando, quando o João fala, ele vai ter que trabalhar sempre o livro impresso com o livro digital, Gutenberg com Zuckerberg, os dois vão trabalhar sempre um completando o outro, um fazendo paralelo e um contemplando e completando o trabalho do outro. Por exemplo, fico pensando, o Prêmio Jabuti, sem ser o livro impresso, como que nós vamos fazer o Prêmio Jabuti? O Prêmio Jabuti, o ganhador do Prêmio Jabuti da edição 2020, está entre os mais vendidos aqui na Veja, sabe? O Torto Arado, ele está mais vendido aqui. O ranking aqui, a lista dos mais vendidos, livro físico, não é o livro digital. Pode até ser que esteja vendendo muito bem o livro digital, mas a gente está ali no livro físico. Então, um não elimina o outro. Você vê, por exemplo, outro dado que a gente tem no IPL, a pesquisa Retrato da Leitura. Aquelas escolas, retrato da leitura, pesquisa, biblioteca, aquelas escolas que têm uma boa biblioteca e você tem lá o espaço lá do livro... Mais um minuto, por favor, Vitor. Tá bem, então já vou encerrando. Aquelas escolas que têm uma boa biblioteca, onde você tem um bibliotecário, um contador de história, onde tem você foca a aula e você coloca o livro, insere o livro nas aulas. Essas escolas que têm bibliotecas dinâmicas e atualizadas, normalmente elas se ranqueiam melhor nas pesquisas ou nos dados que tem no dia a dia, que o governo faz para ranquear essas escolas. As escolas saem melhor quando elas têm boas bibliotecas. Olha, e com os livros físicos. Enfim, nós temos muita coisa para debater e falar que não substitui o outro, a gente vai trabalhar paralelo, e o livro físico, ele é lúdico, tem uma atração, ele exerce uma atração muito grande para todos os bons leitores. Temos que formar leitores. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Vitor. Eu queria aproveitar, eu sei que o Bernardo tem um outro compromisso logo mais, ele vai talvez ter que se ausentar antes do final da nossa live. Bernardo, você queria complementar aquela ideia que você acabou deixando de lado ali no finalzinho da sua dissertação? Aí você quer falar um pouco mais? Só para complementar? Sim, obrigado, Paulo. Eu queria falar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais conceitual, e propor para a gente pensar como é que as tecnologias elas modelam a forma de leitura, porque principalmente porque, em primeiro lugar, não se trata aqui me parece, né, de opor o livro impresso a todas as outras mídias, mesmo porque elas convivem, isso é inevitável e já está muito claro para todos nós que essa multiplicidade de estímulos e essa multiplicidade de mídias através das quais nos comunicamos e recebemos informação, ela vai continuar, inclusive terá seguramente novas formas, algumas atuais ficarão obsoletas e outras virão. No entanto, o livro impresso parece que permanece ao longo dos séculos. Não parece não, mas quer dizer, de fato permanece e parece que vai continuar. Certo? Então, o que acontece? O livro impresso, para você trabalhar com o livro impresso, você precisa ter um tipo de leitura diferente do tipo de leitura que vemos hoje predominando nas redes sociais, né? Que é uma leitura fragmentada, é uma leitura impaciente, como diz o Roger Chartier, o maior historiador do livro, pelo menos do mundo ocidental, porque nunca sabemos o que pode... Sempre tem um chinês aí que faz antes, né? Ou faz melhor, eu não sei. Mas até agora, Chartier merece todo o meu respeito e acabo de publicar um livro dele, estou encantado lendo e relendo esse livro sobre o mundo do livro, não só o mundo atual, sino a história do livro. E uma das coisas que ele diz, por exemplo, em relação à modalidade de leitura, é como era a leitura e como é agora, né? Então,
antes de Gutenberg, muito antes de Gutenberg, na época de gregos e romanos, você tinha, ou antes ainda, você tinha o rolo, né? E o rolo condicionava um tipo de leitura, que fazia com que o leitor não podia fazer uma leitura comparativa, por exemplo, não podia parar, porque o movimento é contínuo, né? A partir do Codex é que pode-se fazer anotações, pode-se fazer comparações. Quando chega Gutenberg com sua invenção, não só dá um novo formato, senão que democratiza o acesso ao livro. O livro sai digamos assim, dos templos, né? E começa as pessoas terem mais acesso à leitura, né? Então, e hoje o que nós temos? Hoje temos um tipo de leitura fragmentada, impaciente, parcial nas redes sociais, que não dá tempo de fazer a necessária digestão dos conteúdos, né? Então, o que permite a leitura num livro em papel? Além do manuseio, do cheiro, do toque, além da ativação dos sentidos, dos 5 sentidos, né? É coisa que na leitura digital é parcial, né? Ele permite e, ao mesmo tempo, exige um tipo de concentração necessária para poder assimilar, não só em termos de prazer, sino de envolvimento na história que nós estamos lendo, ou seja ela ficção, ou sejam conteúdos acadêmicos, digamos assim, ou de entretenimento. Então, a experiência que permite, é isso que eu queria ressaltar, a experiência de leitura que permite o livro em papel é muito particular, muito mais envolvente, e além de produzir um efeito de saúde mental, né? Na medida em que a gente participa, vive intensamente as histórias, os textos que a gente lê, então, nesse sentido, eu resgato essa função, digamos, terapêutica da leitura em formato em papel, insisto, sem fazer disso necessariamente uma oposição às outras mídias. É decir, é um tipo de leitura que deixa para nós, demonstra claramente que a leitura, apesar de ser também uma atividade solitária, nos coloca em contato com o mundo, em contato com a imaginação, com a fantasia, dispara processos mentais que requerem de um envolvimento maior. Então, era isso que eu queria resgatar. Obrigado. E passo a palavra novamente para os colegas. Obrigado. Eu queria aqui nominar a Heloísa Vidigal, da TwoSide Brasil, né? TwoSide Latinoamérica e Brasil, que é a nossa convidada também hoje aqui. Eu queria que ela falasse um pouco, porque a TwoSide é uma iniciativa global que fala sobre a valorização do papel e o combate ao greenwashing, né? Que é esse falso conceito de que o papel é, de alguma forma, agressivo ao meio ambiente, né? E combate esse mito desde 2014, se não me engano, aqui no Brasil. Heloísa, por favor, se você tem a palavra, pode falar um pouco, por favor, para a gente. Bom, boa noite a todos. Se você quiser se apresentar, por favor, rapidamente. Eu sou Heloísa Vidigal, cuido da área de marketing de TwoSides Brasil e América Latina. O livro é um prazer, né? O livro impresso, acho que tem a relação do tato, a relação do cheiro, a relação da experiência, que é muito diferente de um livro digital. Eu acho que a questão da convivência dessas duas plataformas é uma coisa que a gente vai viver daqui para frente, com objetivos diferentes, né? A leitura, mais que muitos dos palestrantes de hoje já falaram, é a leitura rápida, a leitura superficial, que é uma leitura nos meios eletrônicos.
Agora, aquela leitura prazerosa, aquela leitura mais profunda, aquela leitura para conhecer, eu acho que o livro é imbatível. E a gente tem hoje pesquisas que já estamos acompanhando há 3, 4 anos, pesquisas mundiais, que mostram que a questão da leitura nos livros é uma leitura que cresce, né? Não é uma leitura que diminui, ela convive com outras plataformas e ela tem crescido no Brasil e no mundo. Agora, nós precisamos, no caso do Brasil especificamente, com certeza, aumentar o número de leituras. A questão aqui é o baixo índice de leitura, não é porque é no papel, porque é no e-book, é porque o brasileiro não tem o hábito da leitura. Então, a gente tem feito um trabalho com os sites bastante, vamos dizer, amplo na área junto às escolas, com o apoio das editoras, membros de sites, Editora Moderna, Editora do Brasil, FTD, para que levem a mensagem sobre o prazer da leitura, sobre a questão que o livro é sustentável, porque o livro vem de papel, vem de florestas plantadas. Então, a gente tem feito um trabalho bastante amplo com essas 3 editoras para que a mensagem do livro que vem das florestas plantadas e, portanto, é sustentável, pode ler à vontade, pode comprar livros à vontade, pode comprar cadernos, porque eles não são maus para o meio ambiente, pelo contrário. Temos também o apoio nesse projeto de levar essa informação para alunos e professores da Tilibra e da Jandaia, que tem feito um trabalho fantástico, onde uma página nos livros, nos cadernos da Jandaia, sai com um depoimento, vamos dizer assim, sobre a questão da valorização do livro, né? Então, e completa todo esse nosso esforço, Maurício de Souza, que já estamos comemorando agora em março, 32 histórias publicadas em 32 meses, falando sobre como o papel é reciclável, como o papel é biodegradável, a questão da preferência pelo papel, que as mídias se completam, enfim. O site tem feito um esforço bastante grande para chegar nessas, vou chamar camadas, né? Gente, o Fiuk foi o único que arrumou o quarto do líder antes de sair. Ele deixou a cama arrumada. Oi, desculpe. Pode falar. Aí, né, nós agora já temos uma parceria com os editores Cortez, que está aqui, já temos uma parceria com a ANL, temos parceria com a CBL, então a gente está muito coordenado com todas essas forças, né, que fazem, dão a importância e a dimensão que o livro precisa ganhar no Brasil. Essa é toda a questão, né? O livro precisa ganhar essa dimensão da importância que ele tem na vida das pessoas, no aprendizado e no prazer, né? Que a gente precisa caminhar para isso. Ok. Obrigado, Heloísa. Bom, essa inclusive, era uma pergunta que eu tinha aí para os que estão aqui na mesa. Se alguém tiver uma pergunta aí da audiência, tá? Avisa aí no chat e a gente abre o áudio aí para vocês fazerem pergunta para os nossos painelistas, tá bom? Mas eu tenho uma pergunta inicial aqui que é o seguinte: a gente percebeu que a gente está com um novo normal, né? A gente está com um novo normal aí em função da pandemia, a gente ficou mais digital, mas também houve essa reação de buscar mais pelos clássicos, como o Bernardo comentou, de buscar mais pelo lúdico, né? Como o próprio Vitor também falou, de que os mais vendidos ainda são os impressos. Eu queria saber o seguinte: vocês aí no painel, vocês acham que esse novo normal, ele fomenta mais ainda a leitura de livros impressos? A gente se tornando cada vez mais digital, a gente também sente mais necessidade pelo livro impresso, porque parece que isso aconteceu durante a pandemia. O que vocês acham? Quem gostaria de começar a responder? Vamos lá. Bom, vamos lá, deixa eu colocar. Bom, eu acho que sim, vou começar pelo fim. Eu acho que sim. Porque quando vamos comparar o livro com o Netflix. Netflix
nós assistimos os clássicos, nós assistimos todos os filmes que estão lá, só que isso acaba, chega uma certa hora que você não tem mais o que assistir. Né? Agora estão começando a chegar livros feitos em 2020, 2021. Já o livro, não. O livro não se interrompeu a produção de livros. Né? E toda semana você tem livros novos estão sendo vendidos. Né? O Bernardo colocou uma coisa que é importante, aliás, aconteceu comigo. Você começa lendo os clássicos, você começa fazendo a releitura daqueles livros antigos, né? Daquilo que você queria ler, né? Só que agora eu já estou na segunda fase do Covid-19, que é ler livros novos. E nós temos aí uma oferta muito grande. Né? O próprio Vitor falou dos livros que foram lançados, livros de Jabuti, eu não consegui ainda ler todos. Né? Então, eu acho que há uma oportunidade muito grande de se colocar a leitura em dia. Eu acho que essa crise, esse tempo que a gente fica em casa, vai possibilitar uma nova leitura, de voltar a ler como nós líamos nos anos 70. Pelo menos é um depoimento pessoal. Eu gostaria de você muito breve, porque eu tenho um outro compromisso e vou ter que sair, peço desculpas à audiência, mas já os colegas já estavam avisados aqui, o Paulo também, mas eu só queria dizer que nesse novo cenário que nós estamos vivendo, a leitura, e principalmente essa leitura lenta, essa leitura reflexiva, essa leitura que exige e que precisa da nossa concentração e nosso envolvimento, tem um papel de saúde, tem uma contribuição, faz uma contribuição à saúde mental, tem uma contribuição terapêutica que precisa ser percebida. Né? Nós estamos todos bombardeados por informação, chega a ser insuportável. Você não consegue mais, eu pelo menos já estou evitando, já faz tempo que estou evitando assistir os noticiários. Eu sou uma pessoa informada, gosto muito de notícia, de informação, de política, todos os assuntos, mas assim, chega um ponto em que você começa a ter náusea, você começa a se sentir tonto, né? Você precisa resgatar um âmbito de intimidade e de saúde, e é ali que a leitura entra como um elemento digamos, insisto, de saúde mental, né? Um momento em que você pode se reencontrar com você mesmo, você pode se identificar com personagens ou histórias, você exerce essa atividade solitária, porém você está em contato com os outros, com o mundo, com as experiências dos outros, com as emoções dos outros. Inclusive, falando em livros novos, já temos muita produção sobre a pandemia. Né? A pandemia é um momento produtor de conteúdos também, e o mercado do livro já está oferecendo livros desse tipo. Então, só queria fazer esse resgate, digamos, o caráter terapêutico da leitura, que nos ajuda a ser melhores, né? A ser cidadãos melhores, a ser pessoas melhores, porque, mesmo estando confinados, nossa contribuição cidadã continua. Né? Então, é isso, gente. Eu vou me despedir, vou desejar um bom debate a todos, agradeço a presença e espero que possamos dar continuidade, porque o assunto é muito rico. Com certeza. Eu espero continuar com o Gutenberg e Zuckerberg aqui, até tem bastante coisa ainda para falar. Ok. Nós temos o Vitor agora para falar, depois o Eurico quer fazer uma pergunta para a mesa aí. Um abraço coletivo. Obrigado, Bernardo. Um abraço, Bernardo. Muito obrigado pela presença e pelo prestígio. Tchau, tchau. Tchau. Paulo, boa noite. Paulo, você sabe que nós temos durante o ano da pandemia uma boa notícia. O brasileiro leu mais durante a pandemia, segundo dados aí. Você esteve aqui no Papo Net para falar sobre isso, inclusive, me lembro. Rapaz, aí a gente pegando as informações aí semanais ou mensais da Nielsen, ou mesmo das outras
empresas aí que medem a leitura e a venda e a compra do livro na ponta ali no varejo, né? O brasileiro comprou. No início da pandemia, não. De fato, ficou tudo muito complicado durante uns 30, 40, 60 dias, até 90 dias, teve livrarias que não venderam nada, ficaram fechadas, né? Outras que têm a expertise de vender pela internet, rapidinho já começaram a vender pela internet e as pessoas em casa, com afastamento social, comprando livros, as suas novidades, suas literaturas, os seus autores preferidos, e recebendo em casa por delivery, né? E isso foi interessante, a gente viu, de fato, um aumento da leitura. E não só comprando, não, as pessoas resgatando livros das suas estantes, colocando, como o João já disse, já muito bem mencionou, colocando as suas leituras, né, em dia, né? E isso, nesse ponto, foi bom. E ficou. E no final do ano, a gente estava achando que o mercado varejista do livro fosse cair, no começo da pandemia, em 2020, fosse cair por volta aí, livros impressos, estou dizendo, fosse cair por volta de 20%, mas vai ser uma catástrofe. Nossa, as livrarias, as editoras e tal. E olha que, no fim, chegamos aí, caímos sim, mas caímos por volta de 5%, né? Tanto em faturamento como em volumes vendidos. E o que me leva a pensar? O livro ele exerce uma atração tão grande, ele é tão requisitado, as pessoas gostam tanto. Você pode até não dar muita bola para o livro, mas nunca vi ninguém falar mal do livro, de qualquer tipo de livro. Nunca vi, não, o livro não presta, não vai. Nunca vi. As pessoas sempre amam o livro, isso que é interessante, essa beleza, essa atração que o livro faz, esse complemento que o livro coloca no ser humano, na pessoa humana, no leitor, né? Então, o que nós precisamos fazer? O Brasil, de fato, ainda é um país considerado de baixo índice de leitura. Nós lemos per capita, dependendo o corte da Retrato da Leitura, aí 2,5 livros, 3 livros ano, ou então até menos. Quando você pega os não leitores, o Brasil, per capita, você acaba, por ano, você vai ler aí por volta de 1,5, 1,8 livros ano. Agora, do leitor, quem é de fato leitor, que é por volta de 70 milhões de brasileiros, chegam a ler até 5,5 livros ano. O leitor mesmo, aquele leitor que é considerado leitor, ele chega a ler isso. Olha só, olha como a gente pode crescer. Nós somos aí, também, outra pesquisa da Câmara Brasileira, que é a produção e venda do setor editorial, nós produzimos por volta de quase 400 milhões de exemplares de livros físicos ano. Mas quase 50% dessa produção, quem compra são os programas de compras do governo, tanto do governo federal como dos governos municipais e estaduais. Imaginou se a gente põe ali durante um período, vamos colocar uma meta, né? Durante 10 anos, a gente dobrar o índice de leitura do brasileiro. Olha quanto que nós vamos ter que produzir de livros. Olha o mercado que a gente pode dobrar o mercado. Né? A gente vai produzir 800 milhões de exemplares para poder cobrir tudo isso, né? Então, nós temos sim que formar leitores. E leitor não por obrigação, não obrigar o garoto da escola a ler, o menino ler, incentivar que ele tenha o prazer pela leitura. O prazer pela leitura. Você só forma leitor lá pequenininho, lá o jovenzinho, a criança, junto com boas bibliotecas nas escolas. Existe uma lei que nenhuma biblioteca, nenhuma escola, seja ela do governo ou escolas particulares, é uma lei que obriga todas as escolas a terem uma biblioteca. E a gente sabe que nem todas as escolas têm bibliotecas. E quando tem, a biblioteca é um cantinho de leitura, lá colocando um depósitozinho de livros. Então, nós temos que incentivar, sim, que as escolas tenham bibliotecas, que as cidades tenham bibliotecas públicas com acervo rico e atualizado, e que a gente forma leitores, formando leitores pelo prazer da leitura. Se você formar leitor, não adianta. Se é obrigado, o menino vai ler durante o período escolar, quando chega na idade adulta, ele para, não quer mais saber de livros. Agora, quando você cria o prazer da leitura, ele vai ter o hábito, o prazer da leitura, e vai lendo e fica leitor. Enquanto ele estiver vivo, ele vai estar sempre lendo. E frequentando as livrarias, as feiras de livros, os congressos literários, as feiras literárias, e é isso que a gente quer, formar leitores, fazer um grande país de leitores. Obrigado, Victor. Nós temos uma pergunta aqui do Eurico. Eurico, pode abrir o áudio? Pode fazer a sua pergunta, por favor. Opa, boa tarde a todos. Obrigado pela
pela janela de voz aí, Paulo. Se apresente, Eurico. Tá, legal. Então, meu nome é Eurico, eu tenho uma iniciativa chamada Ficção na Realidade, que eu espero que já comunique um pouquinho do que eu faço, né? Que é exatamente trazer aí a ficção para a realidade a partir de alguns trechos de algumas obras que eu uso, inclusive, para capacitar pessoas dentro de empresas. Pego um determinado trecho de qualquer livro que seja, mas sempre literatura, né? Eu gosto de literatura e tal. E vivo disso. Então, eu gostei muito desse painel aí que vocês proporcionaram para falar aí da coisa do livro físico, que, por sinal, eu sou um obcecado aí, eu tenho mais de 100 livros não lidos na minha estante. Eu acho uma coisa muito bonita, inclusive, de falar, porque Humberto Eco diz que comprar livros, né, e colocá-los na estante com frequência, mostra para a gente mesmo o tamanho da nossa ignorância. Então, é um lembrete, né, da nossa humildade, tá? Eu acho isso legal para caramba. Mas, enfim, duas perguntas então, eu queria fazer. Primeiro, eu queria pegar a deixa aí do Vitor e provocá-lo no que diz respeito a esse índice de leitura no Brasil, que eu acho que é muito mais baixo do que ele apontou aí. Porque, se eu não me engano, esses livros que o governo compra e que impulsiona todo o mercado editorial e tal, tem muito de livro didático aí, né? E tem muita Bíblia. Então, eu não sei se a leitura literária realmente ela acontece com essa força de, sei lá, 2 livros por ano, né? Eu acho que o brasileiro médio ele não lê nenhum livro por ano. Mas, enfim, é uma provocação para a gente debater, tá, Vitor? A minha segunda pergunta diz respeito à Amazon. Eu vejo aí, Cultura fechou uma loja aqui em Campinas, fiquei super triste, mas eu participo de alguns grupos de leitura aí e o pessoal compra muito livro, mas eles compram muito livro pela Amazon. E aí eu fico pensando assim, será que a Amazon é uma víbora tão grande assim? Ou o mercado brasileiro de livro físico, através de lojas físicas, é muito prejudicado pelo modelo nacional de negócio? Altos impostos, aluguel de shopping, é isso que inviabiliza as livrarias físicas no Brasil? Ou a Amazon canibaliza realmente, botando preços muito baixos? Aonde que está a linha que faz com que as livrarias brasileiras sofram tanto? E isso pode ser levado também para o aspecto da gestão. Eu gostaria de comprar livros em livrarias físicas brasileiras, mas eu sou muito tentado pela Amazon, porque tem resenha de livro, tem comentário de outros leitores, os livros são mais baratos, a experiência de compra, né? Eu não sei. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre esses dois assuntos aí. Desculpa a extensão da pergunta aí. Obrigado, Eurico. Quem quer começar a responder? Vitor, você foi citado, tem direito de resposta. Não, mas eu fui citado de uma forma legal. Você é da onde, Bruno? De Campinas? Bruno? Campinas. Eurico. Desculpa, Eurico, desculpa. Bem, eu fui citado, eu vou falar um pouquinho então da pesquisa, depois o João ele fala um pouquinho aí da Amazon. Pode ser, João? Provocou, hein? Provocou. Mas vamos lá. Não, vamos. Uma coisa, eu trabalho no mercado, no setor literário, no mercado literário há quase 40 anos. E uma coisa que me incomodava muito, até mesmo antes de ser presidente da CBL e ser presidente da Associação Nacional de Livrarias, é falar que o Brasil não tinha quase livrarias, que a gente tinha menos livraria do que as cidades próximas aqui, que eu também, sei lá, essas estatísticas que as pessoas também, sem uma profundidade científica, vão dizendo aí, por achismo, até acho que era verdade mesmo, né? E se não tinha naquela época, agora tem muito menos que fecharam muito mais, né? E a gente, cada hora que você fecha uma livraria, uma boa livraria, você não está fechando só um negócio comercial, você está fechando um centro de cultura, de conhecimento, de lazer, né? Aí quando você pega assim, puxa, o brasileiro, de fato, ele lê pouco, mas você não pode descartar que ele também está lendo livros religiosos, é uma leitura.
É uma leitura. Se você falar assim, ele está lendo, vamos só fazer a pesquisa de literatura, aí cai mais ainda mesmo, mas aí você tem que fazer uma pesquisa contemplando a todos, inclusive até o próprio o livro de leitura na formação, lá na parte didática lá das escolas. Mas uma coisa que me incomodava muito, que também nós não tínhamos pesquisas. Não tínhamos pesquisa. As pesquisas, quem começou a provocar foi a Câmara Brasileira do Livro, pesquisa, produção e venda, que agora que está com 20 anos, nós temos um histórico. Mas, por exemplo, nós estamos com uma pesquisa junto com a Nielsen Internacional, que busca as informações, contratada pela Câmara Brasileira do Livro, e a gente busca as informações perante os editores nem todos respondem. Não responde para a gente saber direitinho. Então, a fonte primária é muito difícil de conquistar, de encontrar, e muito menos ainda quando você pega a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, que você tem que buscar lá e perguntar, fazer como se fosse um censo, ou mesmo por amostragem, o que você leu no último ano, nos últimos 90 dias, tal. Isso a gente vai construindo e melhorando. Só que também, se você tem um dado que está dizendo, uma pesquisa científica que está falando lá que nós lemos X, um livro ou 2 livros, e de repente você faz uma pesquisa de uma forma aleatória e diz que lê 10, isso não é verdadeiro. Então, você tem que ir construindo, trabalhando profissionalmente para você chegar a um certo momento numa pesquisa, quando você tiver uma linha histórica, você dá a informação mais precisa. Era muito pior quando a gente não tinha nenhuma informação, que a gente chutava. Acho que ele é 5, 10, 15, que nem... Se você pegar só na pesquisa, você pode até entrar no IPL, Instituto ProLivros, tem lá a pesquisa, ela é aberta, né? Ela está lá disponível. Se você começar a analisar, você vai pegar a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, você vai pegar o que mais lê literatura, ficção, não ficção, livros religiosos, você vai pegar livros científicos, romance, enfim, você vai pegar livros infantis. Então, isso é interessante, a pesquisa tem vários detalhes. Agora, quando você pega per capita, cai nisso. Agora, se você pegar assim, por região norte, sul, centro, oeste, capitais, a capital que mais cresceu o índice de leitura, aquela que mais diminuiu, aquela que está evoluindo. Nós temos até, agora na pandemia, quando for fazer essa pesquisa, a gente está achando que vai ter vários desvios, não sei se para melhor ou para pior, e a gente está com uma expectativa muito grande para as próximas pesquisas, para saber o que está acontecendo agora na pandemia, né? Mas aí você pega assim, 70 milhões de leitores, que diz lá, 70 milhões de brasileiros são leitores. Aí o índice aumenta. E a maioria ali, muitos lêem o quê? Literatura mesmo. Que chega na idade adulta, você vai ler literatura. Literatura de entretenimento, literatura de ficção ou não ficção, enfim. É muito detalhada. Era legal depois você pegar, Eurico, e entrar no Instituto ProLivro e analisar essa pesquisa Retrato da Leitura no Brasil de uma forma mais não digo profissional, mas com seus olhos de quem é homem, um profissional que trabalha na difusão do livro, que eu gostei muito da sua proposta aqui, que você falou que você usa os livros de ficção e não ficção junto às indústrias, às empresas, promovendo a leitura no meio empresarial. Parece ser bem interessante. Sim. Interessante. No meio empresarial e junto aos funcionários. Gostei mesmo. Até gostaria um pouquinho, de repente, uma hora, se puder, entrar em contato com o pessoal de comunicação da Câmara Brasileira do Livro e passar o seu serviço, o que você faz para a gente divulgar. Muito interessante o seu serviço. Né? E você está formando leitores e difundindo o livro, a literatura brasileira. Parabéns, viu? Obrigado, Vitor. Valeu. Bom, o Vitor já adiantou uma parte, eu também gostaria de saber sobre o seu trabalho, viu? Muito interessante, eu não conhecia nada parecido. Bom, falar sobre a pesquisa, eu gostaria de... Muito interessante. Aliás, o nome é ótimo. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a pesquisa. Eu participei da primeira reunião em 1999 para a formação da pesquisa. O Vitor colocou uma coisa interessante. Naquela época, nós não tínhamos nada. Era tudo chute, né? Então, essa pesquisa ela vem evoluindo agora em 21 anos. Ela vem crescendo, vem melhorando, vem corrigindo distorções, né? Eu acho que ela cada vez está melhor. E hoje ela nos dá uma posição realmente verdadeira sobre o mercado de livros. Tá? Mas eu gostaria de responder a pergunta mais difícil que o Vitor escapou. Né? O Vitor
que não pode falar mal da Amazon, né? Mas vamos lá. Legal. Eu não vou fugir, não. O Vitor é muito meu amigo, gosto muito dele, mas eu vou falar o que eu acho. Você vai proteger o Vitor, né? Não, ele foi liso, mas ele é muito querido. Vamos lá. O que eu vou colocar está na sua pergunta. Você falou da Livraria Cultura. Me deu saudade na hora que você falou, porque você ia na Livraria Cultura, você era capaz de ficar o dia todo lá. Onde é que se processava a sedução? Nas estantes, ver livros, encontrar amigos. Né? A Livraria Cultura tinha disso. Acho que era disso que você está com saudade. Né? Só que com o fechamento, entre aspas, da Livraria Cultura, essa sedução acabou. Quem é que entrou nesse lugar que nos seduziu? Nós, leitores. Eu estou falando como leitores. Foi a Amazon. Né? Eu mesmo aqui na minha casa vejo a minha esposa comprando livro pela Amazon. Eu falo, por que você não comprou na minha loja? Né? Então, é complicado isso. Agora, o que ela alega? Depois eu vou apanhar porque ela está escutando. Ela alega, primeiro, facilidade. É simples você comprar. Segundo, preço. E terceiro, que é o mais importante, que é agilidade na entrega. A Amazon, eu fugi da Amazon durante muitos anos. Hoje é o meu terceiro das minhas lojas, o meu terceiro maior cliente é a Amazon. Porque os meus clientes, os meus autores, perguntam, já não tem mais a cultura, porque antes era tudo cultura, livraria cultura, livraria cultura, livraria cultura. Agora eles falam, eu quero meu livro na Amazon. E passou a ser uma exigência do escritor. Tenho 10 mil autores que usam a Amazon, tá certo? Perdem apenas para a minha loja, porque eu dou um desconto maior para o autor. Mas a Amazon é o que seduz todos nós hoje. Ela se aproveitou de um espaço deixado pela Livraria Cultura e que outras livrarias não conseguiram repor esse fascínio pelo livro. Né? Então, o que você falou, eu gostei muito, porque eu ia na Livraria Cultura, que nem eu acho que todos que estão nos escutando aqui, eu ia para encontrar amigos, para ver livros, ler sinopse, ler orelha de livro. Eu era capaz de passar uma tarde inteira na livraria. Onde é que eu faço isso hoje? Não dá mais, tá certo? Mas isso é temporário. Eu acho que nós vamos... Dá para fazer isso na Amazon hoje. Não, mas nós vamos voltar. Esse distanciamento... Não dá para fazer. Não dá para encontrar os amigos lá. Não dá é muito frio. Eu acho que nós estamos passando um momento muito crítico, muito difícil. As pessoas não deixaram de ler. As vendas de livros físicos aumentaram. Então, nós vamos voltar. Nunca na história desse país nós tivemos o surgimento de tantas livrarias novas e pequenas. Eu apenas não encontrei a minha ainda, mas eu vou achar uma perto da minha casa ou perto do meu escritório, mas que eu vou voltar a frequentar, como era a Brasiliense no passado. Né? Eu ia ali na Barão de Tapetininga, era lá que eu curtia. Né? Então, nós vamos encontrar, nós estamos num momento... Martins Fontes, né? Martins Fontes e muitas outras, Duas Cidades, enfim, Manduri, aquela da Rua Pinheiros, como é que chamava, que foi metralhada, a Capitu, enfim, eu sou dessa época das livrarias dos anos 70. Nós vamos encontrar de novo, não é saudosismo, não. Nós estamos formando essas livrarias novamente, isso leva tempo, leva amadurecimento. As pessoas estão sendo, aos poucos, seduzidas novamente. Nós perdemos a sedução, mas nós vamos encontrar. Nós fomos abandonados pela cultura. Essa que é a grande verdade. E de uma hora para outra, a gente se viu órfão. Mas isso passa. Perfeito. Ok? Não Heloísa. sei se eu respondi, Eurico. Mas... sim. Respondeu sim, João. Heloísa, quer fazer algum comentário dessas respostas? Por favor. Obrigado, João. Acho que me sinto como o Scortese abandonada pela Livraria Cultura. Eu acho que era um espaço maravilhoso de que a gente podia ver, abrir os livros, se relacionar com eles e tudo mais. Acho que
na minha visão, existem outros lugares não tão amplos quanto a Livraria Cultura, mas que começam a ocupar esse espaço, como, por exemplo, a Livraria da Vila. Porém, acho que esses espaços, na verdade, cada vez serão mais, vamos dizer, simpáticos à medida que puderem se abrir para o relacionamento, para conseguir que o cliente, o consumidor, se relacione dentro desse espaço. Então, estamos vivendo um momento muito complicado, muitas livrarias fechando nos shoppings. Aqui, acabei de ficar sabendo que a livraria do shopping aqui perto do Palmeiras, ali, já fechou, era uma livraria da Vila, enfim. Essa questão toda, estamos vivendo um momento extremamente complicado, mas acho que comprar um livro indo à livraria ou indo a uma biblioteca é muito mais prazeroso do que comprar na internet, quando você pode abrir, olhar o verso, pegar no livro, sentir, é outra pegada. Perfeito, ótimo. Nós temos uma pergunta aqui do Roberto Saad, ele fez pelo chat. Roberto, você quer fazer ao vivo aí? Quer fazer por áudio? Abre o teu áudio, pode fazer a pergunta, por favor. Opa, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Legal, uma boa noite aí, obrigado pela oportunidade. Se apresenta rapidamente, por favor, e faça a pergunta. Eu sou o Roberto Saad, né? E é o seguinte, eu gostaria de saber aqui qual a visão de vocês sobre os autores independentes, se é um mercado que está crescendo e se sim, se ele pode um dia ser maior até do que o tradicional. Essa é do João, né? Essa é do João, hein, João? Acho que... Vamos lá, eu me sinto muito à vontade para responder, viu, Roberto? É o seguinte, o mercado do autor independente, da autopublicação, é um mercado de base, de estrutura, de formação. À medida que esse escritor cresce, onde ele se torna conhecido, onde ele joga bons livros no mercado, onde ele se torna atrativo, esse autor ele é automaticamente captado pelas outras editoras que a gente chama de tradicional. Esse mercado é forte, está crescendo, tá certo? Mas ele jamais será competitivo no sentido de substituir. Não existe isso. O autor independente, como a quantidade de autores, de escritores é muito grande, as editoras chamadas tradicionais não absorvem tudo isso. E não vão absorver nunca. Agora, eu sempre vi e vejo o autor independente como um filtro, para que você possa selecionar, depois esse próprio autor, ele é chamado, ele é atraído pelas grandes editoras e pelas editoras segmentadas do mercado. Então, eu gosto muito do independente, mas ele jamais vai substituir o mercado tradicional. Eu não sei se eu respondi isso uma pergunta, eu acho que é uma preparação. Às vezes o autor precisa publicar 2, 3, 4 livros para ele amadurecer, para ele entender como é que funciona o mercado, aí sim ele é chamado por uma outra editora. Durante muitos anos eu encaminhei autores para Loyola, que está aí, para Brasiliense, para Melhoramentos, para Siciliano. Eu acho que esse é o trabalho das editoras que trabalham com autor independente. Preparar, filtrar, amadurecer esse profissional. Entendi. Já, muito obrigado pela gentileza, viu? Não, Roberto, obrigado. Nós é que agradecemos a participação. Tem mais algumas perguntas? Eu gostaria de voltar num tema aqui só para dar um dado informativo aí, quando se falou de Gutenberg, né, da prensa, da invenção de Gutenberg, da prensa, eu queria só lembrar um detalhe, que foi popularizado o livro a partir dali da prensa de Gutenberg, né, essa era uma invenção, na verdade, de 1060, de um chinês, agora não vou me lembrar o nome dele, e aí ele melhorou, né, ele aprimorou, permitiu mais agilidade e a produção industrial, vamos dizer assim, né, muito antes da própria Revolução Industrial, mas a produção em série de livros. Mas o grande problema da prensa de Gutenberg é que os livros de Gutenberg não podiam ser levados facilmente em cavalos, né? Eles eram transportados mais em carroças, porque eles eram uma folha inteira, no tamanho que nós temos hoje, né? E foi um italiano, na mesma época, uns 20 anos após Gutenberg,
que desenvolveu o que se chama de octavo, que era dobrar essa folha 4 vezes e fazer um caderno, então fazer 16 páginas. E aí o livro passou a caber no alforge dos cavalos, e aí o livro ganhou pernas, né? Ganhou patas e começou a ser disseminado pela sociedade. Então, 20 anos depois de Gutenberg, Aldus Manutius, o italiano, gráfico também, né? Discípulo de Gutenberg, né? Muita gente faz uma associação entre os dois, mas ele era Gutenberg alemão e Manutius italiano, e aí ele desenvolveu esse octavo, que era um formato mais acessível e mais fácil de transportar do que o original de Gutenberg, né? Também se atribui a Manutius o itálico, né? A tipologia em itálico, tá? Mas isso só um pouco de informação adicional aí. Eu adorei essa live aqui. Tem mais perguntas, pessoal? Se alguém quiser abrir o áudio e fazer alguma pergunta, se vocês quiserem. Senão a gente parte agora para as considerações finais dos nossos painelistas aqui. Perguntas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o chat aqui, como é que está. Perfeito. Bom, vamos para as considerações finais, então. Vamos começar aí. Vitor, quer começar, por favor? Sim, João. E agradeço imensamente a participação de todos vocês aqui. E desculpem pelos problemas técnicos que tivemos no começo dessa transmissão aqui, que foi realmente terrível hoje. Sim, João. Só aproveitando, quando você falou dos autores, dos escritores independentes, você sabe que a Câmara Brasileira, você já foi diretor da Câmara Brasileira do Livro, foi o... Oi? Você sabe que, João, que a Câmara Brasileira, ela organiza o maior prêmio literário brasileiro, que é o nosso simpático e desejado Prêmio Jabuti. E também o autor, o escritor independente, eles também são reconhecidos, eles podem escrever seus livros, e já vamos começar a abrir as inscrições, acho que a partir agora de abril, as inscrições já para a edição agora, acho que é 63, a edição 63 do Prêmio Jabuti, os livros publicados em 2020, né, durante a pandemia, podem ser inscritos para o Prêmio Jabuti de 2021. E o autor independente também pode escrever lá seus livros. E você sabia, João, que o Nair Furtado é um autor independente que ganhou o Prêmio Jabuti com o livro A Cidade, o conto A Cidade. É um autor e escritor independente. Isso para a gente é uma alegria, uma glória. Em 2018 foi o Nair Furtado que ganhou o Prêmio Jabuti. É o livro do ano. O que eu quis dizer é que... Não estou te criticando, não. Estou falando que também também queremos o autor independente. Deixa ele... Independente é um dia aí com a editora tradicional. É muito importante o trabalho que a gente faz de transição. Isso. Eu reconheço também. Reconheço o autor independente, o escritor independente, e é uma forma dele também entrar no mercado. É óbvio que muitas vezes você vai... Estar no mercado também. E muitas vezes você... Só que ele, em determinado momento... primeiro ele precisa fazer o nome dele, precisa mostrar o trabalho dele. Uma vez feito isso, um dos sonhos dele é ser contratado e chamado por uma editora tradicional. Esse é o sonho de qualquer autor, entendeu? Poucos ficam e vão ficar sempre, à exceção do Plínio Marcos e outros, eternamente independentes. Exatamente. E muitos... Isso que eu quero dizer. E os prêmios, esse prêmio que a Câmara Brasileira do Livro dá, é de uma importância porque é onde ele cria visibilidade. Quando ele cria visibilidade, ele chama a atenção de outros, né? É assim que funciona o mercado. Cada um faz um pequeno caminho dentro dessa longa caminhada que é ser escritor nesse país chamado Brasil. E não é fácil, é um caminho hercúleo, é difícil. E a partir do momento que esse escritor independente ele começa a ganhar visibilidade, ele é buscado pelas grandes casas editoriais, e isso é importante. Por isso que a Câmara Brasileira dá esse espaço também para o escritor independente escrever seus livros na premiação, no Prêmio Jabuti. Mas, enfim,
Quero agradecer a você, Paulo, estou sempre à disposição de você. Eu que agradeço o prestígio aí da sua presença aqui, Vitor. Um abração no meu amigo João Cortés e a todos os demais colegas que estão aí participando desse bate-papo. E se cuidem e não deixem de ler livros durante a pandemia. Um abraço a pessoal, todos. Antes de finalizarmos aqui, eu queria chamar a atenção aqui para a presença ilustre do nosso Bruno Cialone, o mestre Bruno Cialone das artes gráficas, e ele tem uma pergunta provocativa aqui, tá? Se vocês não acham que a impressão... Bruno, quer fazer a pergunta ao vivo aí, por favor? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem. Não, não é provocativa, Paulo, por favor. Eu fui provocativo, não você. Não, eu só joguei uma pedra na água, como a gente brinca. Sim. Vocês não acham, ou alguém acha, que a impressão digital foi a verdadeira responsável pelo aumento de produção na publicação de livros nos últimos 5 anos? Eu estenderia essa pergunta, inclusive da publicação de livros independentes. Né? Não, livros, para mim, é um livro em geral, porque a gente está falando de um determinado tipo de livro. Não esquece que gibis é leitura, ou seja, sim, se a gente for também ver a leitura, aí estamos falando de gibi, de Bíblia, estamos falando de um monte de coisa. A Bíblia imprimiu 5 bilhões de cópias, o que vai ser um pouco difícil de poder chegar perto. Mas a minha pergunta era a primeira parte, Paulo. Obrigado. Cialone, meu querido amigo Cialone, meu professor Cialone. Pergunta difícil. Tudo é possível. Eu confesso que eu nunca, em 40 anos, eu nunca pensei nisso. Eu juro para você que eu vou pensar, eu não vou responder isso agora, porque realmente é possível. É possível. Mas eu não sei, eu não tenho essa resposta agora. O João começou, inclusive, sem impressão digital, fazendo livros de pequenas tiragens, não é, João? Eu comecei fazendo as máquinas, desenvolvendo as máquinas, adaptando as máquinas offset para as chamadas isso offset. Há 38 anos, é isso? Hã? Isso há 38 anos. 38 anos. Muito antes do digital. Muito antes do digital. A minha briga naquela época era fazer as máquinas offset produzirem, através de chapa de papel, os primeiros livros. Depois a gente passou para... O digital chegou, eu já tinha quase 25 anos de mercado. Né? Agora, o livro eletrônico, se ele ajudou, é bem possível. Sabe por quê? Talvez eu tenha uma resposta. Quando eu entrei na Câmara Brasileira do Livro, isso já tem muitos anos, eu aprendi uma coisa muito séria. Você quer vender livro? Tem que falar de livro. E pode ser que com a chegada do livro eletrônico, pode ser que isso tenha estimulado, pode ser que isso tenha sacudido o próprio mercado e isso tenha causado... vamos voltar a pensar no livro, não interessa qual suporte. Pode ser. E se eu tivesse que responder, se me desse uma bala de prata, eu diria sim. Eu acho que ajuda. João, veja, eu falei de impressão digital, não de livro digital. O Bruno se referia... Para mim, o livro digital, o e-book, continua com o seu 3% do mercado eu chamo e não vai sair daí. Então, não, livro eletrônico não. Para mim não é um livro. Perfeito, não. Perfeito. Eu lamento pelos cultores do livro digital, como a gente chama, mas eu tenho 1000 livros no meu iPad e nunca li uma página, para dizer a verdade. E como eu sou gráfico também, quando eu me refiro ao livro digital, eu estou falando da impressão. Aliás, nós somos a mesma exatamente escola. Isso. Quando eu falo o livro eletrônico, o e-book, aquele exímio do e-book, é outra coisa. Ok. Realmente a impressão digital acelerou, claro, não há dúvida. E ela ativou, inclusive, o mercado alternativo. Né? Mas lembre-se, nós continuamos, em 40 anos, publicando livros em pequenas tiragens. A impressão digital só facilitou a forma de imprimir, inclusive em pequenas tiragens. Claro, abaixando até o custo do livro, que é uma coisa que eu, como leitor, sempre reclamo que os livros continuam aumentando o preço e as gráficas continuam pagando o preço. Cialone, deixa eu falar um pouquinho também. Eu acredito, por exemplo, vamos pegar lá o livro digital, os e-books.
que muitas vezes... que é os livros eletrônicos, os e-books que muitas vezes estão até free ou pirateado aí na grande web, mas você sabia que muitas vezes as pessoas começam a ler o eletrônico, se interessa por um livro eletrônico, depois ele vai buscar o livro convencional, lá, o livro em papel? Isso é interessante, acaba também ajudando a difundir, né, a fazer uma promoção do próprio livro. Agora, o Grupo Loyola, dos Padres Jesuítas, que tem uma gráfica muito boa ali no Ipiranga, nós temos aquela gráfica muito boa, que tem aquelas máquinas, as offsets, 4 cores, 2 cores, tal. Descartou aquilo? Não temos rotativa, mas temos as outras máquinas, né? As planas. E para pequena tiragem, o bom livro de pequena tiragem estava sendo descartado. Os nossos livros, nossos catálogos mesmo, estavam sendo colocados eles aí de fundo de catálogo, tirando, esgotado. Mas tinha muitas coisas boas, muitas obras boas, interessantes, inclusive para estudos, para o que a gente diz, o long sell, o fundo de catálogo, né? E de uns últimos anos para cá, o que aconteceu? Investimos, sim, nos maquinários digital, né? Os livros digital, todos eles digitalizados, e quando alguém, uma livraria, ou um curso, ou alguém que está precisando de livros de um determinado autor, ou 100, 200 exemplares, eles estão sendo publicados ali por demanda, para atender aquela demanda, até mesmo para atender próprios e-commerce, as nossas livrarias, os nossos cursos a gente publica muito filosofia, teologia e educação para os colégios jesuítas, aí, de repente, uma série, uma turma precisa de 30, 40 exemplares, publica aquilo. Então, o livro, a publicação também pelo digital, como eu falei de livrarias que também já tem essas máquinas na Europa, que enquanto você vai tomar lá um café, o livro não tem na prateleira, mas tem ali na plataforma, você baixa o arquivo, enquanto você toma um café, sai o livro pronto. Isso tudo é uma produção por demanda, né? E é o livro, o digital, né? Isso aí ajudou muito a poder colocar boas obras na mão do leitor. E o livro em papel, ele está saindo em papel, não é o livro e-book, né? Não é o livro eletrônico. E isso daí, o digital, sim, está suprindo um espaço que tem aí uma demanda e a gente está ofertando, e eu penso que isso vai ser, cada vez mais, vai estar em grande ascensão. A gente não vai perder mais boas obras de fundo de catálogo, porque não dá para publicar 3, 4 mil, não tem nem onde guardar. Então, você vai publicando conforme o cliente vai necessitando e vai precisando. Isso é muito bom. Obrigado. Hoje se produz um livro em 1 minuto e meio, encapado, com capa normal, com 300 páginas médias. Então, que sejam bem-vindos os autores, porque precisa imprimir. Máquinas automáticas de livro, né? Agora... O único problema é que os textos antigos e os livros mais antigos, você tem que padronizar ele, rediagramar e digitalizar tudo. Mas uma vez você fez isso, fica ali por tempo indeterminado nos seus arquivos. É só você... Eu quero o livro do Scortese que fala sobre como vender livro na Vila Madalena. Ele fez isso há 50 anos atrás, mas está digitalizado. Você aperta um botão, põe o código ISBN. A Câmara Brasileira também... Ela passou o ano 2020, a Câmara Brasileira passou a ser a agência oficial do ISBN no Brasil, homologado por Londres, pela agência internacional. Isso também dá uma base muito bacana para a Câmara Brasileira, que a gente também tem a noção de quantos ISBN estão sendo produzidos e demandados por ano. Então, daqui 2 anos, no próximo ano nós já vamos ter uma nova pesquisa do ISBN no Brasil. Me confirma só uma informação, Vitor, aproveitando o ISBN, porque quando tem ISBN, eu sempre acho que esse B aí é de brasileiro, né? Esse código ele é internacional, na verdade. É internacional, um Service internacional, né? Isso, é um código internacional. É o RG do livro. É o RG do livro. Internacional, isso. Perfeito. Mas é uma sigla internacional. É único a nível mundial, então. Vitor, você tocou num aspecto puramente purista, como eu digo. A apresentação de um livro de antigamente, quando estou falando de tipografia, não sei se alguém ainda é da época, ler um livro justificado, ou tanto faz à esquerda ou à direita, como era antigamente, ler hoje é outra coisa. Hoje eu acho até mais difícil ler um livro moderno, porque você lê uma frase com A
E depois na outra linha. Então, tem buraco, eu chamo de buracos. Cheio de buracos. Buracos negros que os caras não sabem trabalhar. Eu sinto falta das capitulares, viu? Eu sinto falta isso aí é um problema de cultura gráfica, do sentido. Mas obrigado por falar disso também, que é importante. Obrigado. Muito bem. Heloísa, você quer fazer sua manifestação? Desculpe, Vitor, você terminou, Vitor, suas considerações? Sim, Paulo. Sim. Heloísa, suas considerações finais, então, por favor. Bom, muito prazer em estar aqui com todos vocês. Acho que o tema é extremamente interessante. Acho que formamos uma rede muito importante de valorização do livro, da mídia impressa, e estamos juntos. Muito obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado aí. Não tendo mais manifestações aqui, então vamos encerrar aqui. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite a todos. Podem abrir os áudios se quiserem se despedir. Boa noite. Protejam-se. Protejam-se e vamos ler. E vamos ler. É isso aí. Um abraço. Tchau, João. Boa noite a todos. Boa noite. Bom te ver. Eurico, parabéns pelo trabalho. Um abraço. Prazer meu, bom trabalho. Obrigado. Mantemos contato. Vou procurar você, Vitor. Obrigado, viu? Um abraço. Vou procurar. Obrigado. Valeu. Tchau.